O Caio, né, o professor Cláudio, chegou na Escola Genuíno, pós-estágio, e resolveu, então, fazer um time de handebol. Começou com os guris e logo depois teve também o time feminino. Os rapazes, ele continuou um tempo e depois parou. Ainda bem que escolheu nós, as meninas, né? Os rapazes querem jogar futebol. Treinei em alguns momentos com os guris, né? O Caio fazia treinos mistos e depois acabou separando então. E aí nós treinávamos no contraturno escolar, nós saímos da aula regular e de tarde ou de manhã a gente se encontrava. Mas a dimensão foi tão grande, o Caio foi tão incentivador, ele foi tão dedicado para nós, né? E ele, então, começou um trabalho de formiguinha e foi indo, muitas meninas começaram no contraturno. E daqui a pouco ele nos inscreveu em vários eventos da região, né? Amistosos no Pasqualínio, no 25 de julho. Isso, Novo Hamburgo também já tinha o expoente na Sociedade Ginástica, né? Com a Arena, o Aristaco, o Carlos Tornin, que é o Carlão. E fomos indo e fomos conseguindo nos classificar. E aí o Caio... Levando o nome de Sapiranga por tudo. De Sapiranga. Ele tinha um chevetezinho, né? Então ele nos levava para casa à noite, né? Começamos a treinar no Palácio de Esportes à noite e os treinos começaram a se intensificar, as noites, os finais de semana. Os campeonatos foram aumentando e as vitórias foram chegando. E o handebol tomou uma dimensão significativa na vida de cada menina, né? Eu acho que elas estão até assistindo, né? Porque a gente fez uma família, né? A gente treinava, a gente saía final de semana, a gente ia para os eventos juntas, né? Então, fora do treino, do jogo, a gente fez uma amizade que tem até hoje, né? Lembro que começamos a parceria, então, com a Francesinha, né? Calçados Francesinha. Depois o Clube Atlético Cairu, no Amaral Ribeiro. Depois a dimensão foi tão grande, a gente foi crescendo, né? A gente saiu, então, do ensino médio, ou segundo grau, como chamávamos na época, e fomos para a faculdade. E aí a parceria, então, com a Unicinos, né? Depois a Paquetá foi uma empresa forte, parceira. Depois a Fevale, né? E o número de meninas foi crescendo muito, né? Nós tínhamos em torno de 200, talvez mais, talvez menos, meninas na categoria de base, né? No pré-mirim, mirim. E fizemos um sistema de adote uma atleta, né? Depois que eu passei a ser secretária do Caio, né? Um determinado momento ali, passei a ser secretária do Caio, a gente fazia, então, os vereadores, o comércio, né, as empresas, nós tínhamos o sistema de adote uma atleta e deu muito certo, né? Deu muito certo. As meninas tinham esse apoio da comunidade para o jogo. E aí participamos de evento estadual, nacional, nós íamos jogar no Uruguai, né? Então, minha primeira viagem de avião foi para Aracaju, em 1985, fomos para um evento nacional. A Ivanir Martini, do jornal JS, foi conosco na época e foi... Uma delegação, né? Foi bárbaro, assim, inauguramos abrigo, tênis, mochila, né? Então, foram momentos muito importantes, assim, com o handebol. Com toda certeza, trouxe para cada moça, né? E era bacana, assim, o Caio promovia, a gente tinha parceria da administração municipal, né? Mas nós fazíamos meio frango, a gente vendia fitinhas, camisetas,
A gente fazia boate no Cairu para arraigar fundos para participar, né, dos eventos. E fomos garimpando os talentos. Tínhamos uma casa no bairro 7, isso lá na frente depois, né? E nós tínhamos 9, 11 meninas morando nessa casa das atletas, né? Que o Caio trouxe meninas do Rio, São Paulo, Santa Catarina, Para Caxias jogar na equipe do de Sul, Sapiranga. para jogarem aqui em Sapiranga. Então, nessa república, essas meninas moravam, né? Aqui. E foi um crescer, né? Essas meninas, depois que terminaram o 2º grau, elas tinham que ir para a faculdade. Então, uma vez sendo atletas, elas, ou Unicinos ou Fevale, elas jogavam e tinham a sua faculdade paga, né? Eu, quando terminei o magistério, trabalhei no Maria Ruth e na escola de aplicação no estadual. Daí logo fui chamada no Duque. Fiz concurso, até deixei de jogar uns jubes no Maranhão, que era bem no final de semana do concurso público. E aí eu não pude acompanhar a Fevale nos Jogos Universitários Brasileiros, porque naquele final de semana eu tinha um concurso público. Mas o Caio, então, fez essa parceria com as faculdades e as meninas, então, conseguiram fazer carreira jogando e estudando. E eu, na minha época, queria fazer fisioterapia. Mas a fisioterapia eram cadeiras de dia e de noite. Eu precisava trabalhar e eu queria treinar. E aí o Caio disse, não, faz educação física, Carla, faz educação física, eu te ajudo. No primeiro momento eu te ajudo e depois a gente vê. E aí pensei no que ele me disse e fui para a faculdade, então fiz o vestibular para educação física e gostei muito, né? No primeiro momento gostei. E aí eu passei a fazer parte, então, da secretaria e ajudar com as escolinhas de base, né? Então, lá em meados de 89, 90, 91, 92 ali. Só meninas? Só meninas, só meninas, só meninas. Mas bem significativa, assim. No Maria Emília, depois, quando eu fui ser prof de educação física no Maria Emília, e mesmo depois, quando eu peguei a direção, eu comecei um timezinho de handebol masculino. E foi muito bom. Aqueles meninos, eles eram muito dedicados, muito participativos, assim. Mas o meu foco era outro, né? E falando em esporte, assim, nós temos 2 vieses, né? O esporte educação e o esporte competição, né? Em alguns momentos da minha vida, eu estava no esporte competitivo, né? Eu e a Elciane Margarete fomos seleção gaúcha infantil em 85 e depois, nos anos seguintes, as outras meninas, a Nana, enfim, nós tínhamos meninas que eram base. Sapiranga sempre cedeu muitas atletas, né, para seleções gaúchas, enfim, até brasileiras depois. E com o passar do tempo, o que que aconteceu? O Caio deu bastante ênfase para a equipe, por exemplo, juvenil, né, o infanto juvenil. E nós, como éramos as mais velhas, nós já éramos da categoria adulta, eu acabei em 91 migrando para o Clube Esperança, em Novo Hamburgo, né? Eu, a Johnny Valente, a nossa goleira, a Elciane Margarete Klein, porque lá nós tínhamos a categoria adulta. Aí lá eu joguei contra as meninas que antes eram minhas adversárias, né? A Márcia Tornin, Silvia Condorfer, a Tânia Becker, né? As meninas um pouquinho mais velhas que eu, a gente acabou jogando em Novo Hamburgo. E com o passar do tempo, as meninas foram crescendo e, né, nos finaizinhos do handebol ali, a gente era adversária mesmo, assim. Mas o handebol tem são 35 anos de história, né? O Caio,
Até um nome sugestivo para vocês. Isso, eu não quis interromper aqui a sua fala, mas eu acompanho ele nas redes sociais, as fotos, as coisas que ele posta, a lembrança, né? E certamente nós vamos convidar ele, sim, a participar. Ele é um querido, não só na questão do handebol, mas pelo legado, né, do pai dele também, né, dentro do Clube Atlético Cairu, depois com o futebol, né, enfim. Mas o Caio sempre teve a parceria até me emociono, da esposa, né, da Maria Helena, e nós éramos as filhas dele, né? Então, o esporte na vida, qualquer criança ou adolescente, né, ele é forte, né? Ele tem poder, né, de direcionar, assim, de abrir caminhos, né? Nós tínhamos meninas muito carentes, assim. E o handebol é onde elas conheceram o Brasil, né? Onde elas viajavam, onde a gente se ajudava, né? Porque cada família tem o seu perfil, né? Pais assim que, treinar de noite não. Treinar de noite não. Viajar longe não, né? Então a gente ia lá, conversava com o paizinho que já era mais severo, né? E conversando, tu convencia a família a liberar, né, para esse evento. E agora lembrei da Nana. A Nana e a Andrea Knorks, elas tocavam violão e era fantástico, assim, as nossas viagens. Era uma alegria no alojamento, antes, depois. Eu gostava muito de cantar piada, né? Não tocava violão, cantava mais ou menos, mas eu gostava de cantar muita piada. Então, saímos da quadra, a gente se divertia muito, né? O esporte é diversão também. É diversão, é cultura, é tudo, né? O esporte é a vida das pessoas, né? Entendeu? É usado na prevenção às drogas, é usado na socialização, é usado na humanização da pessoa, de estar num coletivo. Sabe? O esporte é tudo isso, né? Tudo de bom, né? E esse handebol competição, então, depois eu continuei em nível de handebol educação, né? Mas até onde chegou esse esporte de competição? Eu lembro que quando eu era mais novo, a gente via que iam para Rio, pegavam um ônibus, né? Qual é a proporção que levou Sapiranga? Eu lembro da Altero em algum momento. Altero, mesmo ia colocar. Quando o handebol migrou, então, para o ginásio Nenezão, né? No bairro Centenário, foi um dos patrocinadores que eu esqueci de nomear. A Metalúrgica Altero foi parceira há muitos anos. Nossa, Altero, tanto na questão de toda a logística, né? De premiação, de indumentária, todos foram importantes. A administração municipal, junto com as faculdades, com as empresas, a indústria e o comércio sempre foram muito parceiros, né? O Nenezão, o Palácio, sempre lotava. Uma vez o Caio trouxe uma delegação da Alemanha para jogar conosco, uma delegação dos Estados Unidos, enfim, o ginásio sempre lotava. Depois, na Secretaria de Educação, quando nós tínhamos os jogos escolares, as meninas do Caio faziam a participação na cerimônia de abertura, cada atleta entrando para a escola, né? E faziam toda a arbitragem dos jogos escolares. Ali de 98 a 2004, nós tínhamos em torno de 15 professoras, talvez mais, talvez menos, que trabalhavam nas categorias de base. Né? Nós tínhamos polo nas escolas, que já tinham o seu ginásio, né? E já tinham o seu ginásio no nicho escolar. E essas atletas do Caio começavam a trabalhar lá na categoria pré-mirim. Então, nós tínhamos em torno de 400, 500, 600 meninas jogando handebol, né? Tanto em nível escolar, quanto depois o Caio federava as meninas, elas iam adiante.